Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, que tem um projeto que é tão sofisticado que o homem não consegue alcançar, não consegue compreender, nem espiritualmente, nem psicologicamente, nem materialmente, de tão sublime que é o projeto de Deus, mas o homem com seus pensamentos pequenos, ele está mais voltado para o projeto falido da terra, para o projeto falido do seu próprio corpo, do que para o projeto real, que é o projeto de Deus para todo ser humano na face da terra. E é um projeto maravilhoso, perfeito. Irmãos, se a gente não se atentar para a razão, para a matemática, para a lógica, nós seremos vencidos pela tolice do ser humano, porque fomos educados errados. Essa é a verdade. Muitas vezes você pensa que você está certo, que você tem razão, mas a palavra de Deus é a única saída. A palavra de Deus, a Bíblia, quando a gente fala a palavra de Deus, é a Bíblia é a única verdade. E quando a pessoa questiona, porque a maioria absoluta das pessoas, os ateus, os gnósticos, os espíritas, os espiritualistas, os crentes, questionam muito o projeto de Deus. Uns não acreditam, outros acreditam da sua maneira, e foi exatamente por este motivo que Deus escreveu a Bíblia. E por esse motivo que a Bíblia é um livro tão superlativo, é um livro tão poderoso, tão vivo, tão real, tão matemático. A Bíblia é uma estrutura matemática que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o pensamento do homem. Aqui é o próprio Deus mostrando para nós o projeto dele, mostrando quem é Deus, como ele pensa, qual o projeto dele para nós, o que ele quer de nós, o que é bom para nós. O que é bom para nós, irmãos, é só o que está escrito na Bíblia. Se você for andar atrás do pensamento do homem, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai viver como um tolo, com pensamentos ridículos. Por quê? Porque é simples. Se você sair por aí, até em uma cidade pequena, ou em uma cidade grande, em qualquer lugar do mundo, perguntando para as pessoas qual é a verdade, todo mundo está com a verdade. O ladrão tem certeza que a verdade é a dele, que ele está certo em roubar. Tem famílias inteiras que roubam, todos são ladrões. O mentiroso está certo porque ele acha normal mentir. O infiel, o traidor, ele acha normal ele trair. O pedófilo acha normal ser pedófilo. O assassino, tem assassino em série, imagina, a profissão do cara é assassinar as pessoas. Ele acha que ele está certo. O espírita acha que está certo, o macumbeiro acha que está certo. O hindu acha que está certo. O islamita, o pessoal do Islã acha que está certo. O católico acha que está certo. O crente, em suas várias e várias vertentes, todos têm certeza que estão certos. O adventista tem certeza que ele é que está certo. O assembleiano tem certeza que é ele que está certo. Mas se você pegar a Bíblia,
Só estará certo aquele que anda conforme a palavra de Deus. Tanto que Jesus condenou claramente a religião. Deus fundou a igreja, Deus não fundou nenhuma religião, Deus fundou a igreja. E Deus escreveu a Bíblia para nós, como ponto de referência, para exatamente agora não existirem várias e várias e várias inúmeras verdades. E a gente, se deixar, a gente acredita na nossa própria tolice. Porque há dois tipos de fingidos. A pessoa que é fingida com os outros e a pessoa que é fingida consigo mesmo. Quando você olhar para você e entender que você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, em um projeto feito por Deus, um projeto que tem começo, meio e fim, um projeto matemático. Se você conseguir olhar para você num espelho e ver que você é um ser vivo, não é possível que você vai acreditar na tolice que o homem acredita de achar que o seu pensamento é que está certo. Pessoas vivendo como animais, instintivamente, vivendo pelo instinto. Olha que coisa ridícula, irmãos. Olha que coisa pequena. Olha que coisa miserável a pessoa viver pelo seu instinto, pelo seu sentimento. Eu sou assim. Isso é para cachorro, isso é para animal. Animal, tudo bem. O projeto dele é de animal. Cachorro, ele nasceu para latir. O gato nasceu para miar, são projetos. Um único animal na face da terra, um único, entre trilhões e trilhões de seres que há na terra, na água, no mar, no céu, o único ser aqui na terra que raciocina, que tem raciocínio matemático, raciocínio lógico, é o ser humano. E Deus já deu essa característica para nós, para que a gente possa usar essa que é a característica mais importante do ser humano. Se não fosse essa característica do ser humano, não teríamos luz elétrica, não teríamos carro, não teríamos avião, não teríamos microfone. Olha como seria o mundo, me mostra aí, no tempo que o homem está na terra, esses bilhões e trilhões de animais estão na água, estão na terra e estão voando aí pelo céu. Me mostra o que eles fizeram de diferente até hoje. Me mostra. Me mostra um óculos que uma girafa fez. Me mostra um sapato que um elefante fez. Será que você não consegue enxergar isso? Uma coisa que está estampada na sua cara? Uma realidade matemática? Pessoas até hoje acreditando em conversa fiada de seres humanos, de homens, quando a própria Bíblia diz claramente: ai do homem que confia no homem. Você não pode confiar nem em você. Até porque as maiores negatividades que acontecem na sua vida são causadas por você mesmo. Claro que você vai botar a culpa em todo mundo. Isso é claro. Porque você vive observando e criticando só as pessoas. Você não olha com um olhar real para o ser humano que você é, que tem uma oportunidade de viver apenas aquele dia, aquele momento. É só isso que nós temos. Nós não temos o passado, não temos, irmão. O seu passado passou. Entenda isso. O presente você não tem poder, o futuro você não tem poder nenhum sobre ele. Nenhum. Nem se você for o homem mais rico, mais poderoso da terra, você não tem poder sobre o seu futuro. O seu futuro é incerto. Mas tem ainda uma certeza no seu futuro,
porque mais dia menos dia você morrerá e pronto. A única coisa que você tem é o presente, que é o dom da vida. E o que você faz com isso? Você não dá valor nenhum. Nenhum. Você não dá valor nenhum. Você dá valor somente às coisas materiais. Você, uma hora, você age com a razão. Você pegar um carro para você viajar, se você for daqui a São Paulo dirigindo, você vai daqui a São Paulo usando a lógica, a matemática, a razão, 100% daqui a São Paulo. Em momento nenhum você perde a razão. Tem uma curva, você não passa direto. Você faz a curva, tudo certinho. Se precisar de frear, você freia. Se precisar de acelerar, você acelera. Se precisar de desviar, você desvia. Você vai certinho. Entendeu? Então quer dizer que você é um ser que sabe usar a lógica, a razão, a matemática. Mas para as coisas mais importantes, que é a sua vida, a vida real, que é a pessoa que você é, que está aí dentro, você não sabe administrar nem a sua própria vida. Quando é para administrar a sua vida, os seus sentimentos, você age como um animal. E o pior animal, porque nós somos o pior, como animal, nós somos o pior animal que tem na face da terra. Nenhum animal tem o tamanho da crueldade que pode haver dentro de nós. Não é? Deus chama a gente para nós sermos espirituais. Deus chama a gente para a gente ser humilde, para reconhecer, primeiro, o poderio de Deus. Que Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Segundo, somos projetos de Deus. Terceiro, necessitamos de Deus. Sem Deus você jamais chegará a algum lugar. Sem Deus não haverá no seu futuro alegria, não haverá felicidade. Você não terá futuro sem Deus, esquece isso daí. Isso é a razão, isso é a lógica. A verdade é o que está escrito na Bíblia. Não adianta você inventar teorias. Eu fico vendo pessoas com capacidade intelectual, com conhecimento, com tempo de conhecimento, e as pessoas vazias, com ansiedade, com depressão, com desesperança, muitos querendo suicidar, muitos esperando das 6, 7 horas da noite para sair do trabalho para buscar alegria no álcool, buscar alegria na droga, buscar alegria nas coisas mundanas, buscar alegria no sexo, mas não param para pensar que nada disso vai preencher o vazio que há dentro delas. Só há uma forma de você ser feliz, quando você entender que você necessita de Deus e você tem que amar a Deus, amar a Deus. Você tem que pedir a presença de Deus na sua vida. Você tem que pedir o Espírito Santo de Deus em você. Enquanto você não souber orar, não parar para entender isso, que você sem Deus, você jamais será feliz. Salomão teve tudo. Salomão teve 1000 mulheres, Salomão teve riqueza, foi um dos homens mais ricos do mundo. Salomão governou 40 anos em uma terra de pessoas más. O pai dele governou 40 anos em guerra. Ele governou no mesmo lugar 40 anos em paz, porque Deus estava com ele. Teve de tudo. Mas conseguiu perder a presença de Deus porque achou que o materialismo, que o ouro, que a prata, que a fama, que o poder poderia satisfazer o ser humano. Irmão, nada nesse mundo vai preencher o vazio que há dentro de você
porque você foi feito para que esse vazio seja preenchido por Deus, a presença de Deus dentro de você. E se você quer andar pelo seu gênio, pelo seu sentimento, esquece, você nunca vai ser feliz, nunca, nunca. Pode te dar tudo o que você sonha, tudo o que você deseja, tudo o que você quiser, pode te dar, sem você fazer nada. Você vai continuar sendo infeliz, você vai ter um momentozinho de alegria, você vai festejar aquilo que você conseguiu, meia hora depois você já está infeliz, porque você vive como um animal, pelo instinto, entendeu? Da fome não se sacia, do sono não se sacia, do sexo não se sacia, do prazer não se sacia, é saco sem fundo. Você só vai se saciar o dia que você entender que você é um projeto de Deus, que você tem que tomar a decisão todos os dias de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e você amar a Deus, porque Deus não precisa de você, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, está de braços abertos, te amando e querendo ver se você entenda que a única saída é amar a Deus, a única verdade é a palavra de Deus. E no livro de Salmos, no capítulo 136, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, irmãos, eu não vou nem continuar lendo aqui os Salmos, não, mas entenda bem, quando você lê a Bíblia da primeira página até a última, você vai ver Deus descrevendo o projeto dele, desde o início do primeiro homem, da primeira mulher, até hoje. Você precisa dessa palavra. Você sozinho, você jamais vencerá. Jamais. Não acredite no seu gênio. Não acredite no seu pensamento. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para usar a razão. A palavra de Deus é cheia da razão. A palavra de Deus é que está certa, a Bíblia é que está certa. Entendeu? Por isso que diz aqui na Bíblia: humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor. Jesus fala que você tem que nascer de novo. Jesus fala, é necessário você nascer de novo. Nascer de novo da água, do Espírito. A água que é a palavra de Deus, o Espírito que é o Espírito de Deus. Irmãos, estamos em meio a uma luta. Você tem apenas uma porçãozinha de vida nas suas mãos. É só agora esse momento. É só agora, é só hoje. E se a gente estiver vivo amanhã, será só também aquele momento. É isso que nós temos, é a única coisa que temos. O resto é só ilusão. Mas Deus nos chama para um projeto de ressurreição e vida eterna. Um projeto maravilhoso, um projeto de amor, um projeto coletivo. Então você precisa de mudar o seu pensamento, a sua maneira de olhar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de agir e começar a refletir e tomar decisão séria de falar para você mesmo, de falar para Deus: Senhor, eu tenho que mudar, Senhor, eu tenho que ser diferente, eu não aceito eu ser assim, eu passei a minha vida olhando o defeito nos outros, criticando os outros, mas eu estou igual. Estamos lendo, irmãos, o livro de Números, no capítulo 19,
que diz a palavra do Senhor assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo. Olha aqui, Deus já está falando sobre a Bíblia, as regras que Deus cria. A Bíblia é um livro de regras, um livro de leis, não é? O homem não pode viver sem regras. Aliás, o universo não vive sem regras. Há regras para tudo. Dizendo: diz aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele atirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. Você vai ver uma referência em Levíticos, capítulo 4, versículo 12, Hebreus, capítulo 13, versículo 11. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue, como o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e sopo e carmesim e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de um homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e no 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundície. Esta é a lei: quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Também o vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. Olha aqui, irmãos, quando a gente lê Levíticos, lê aqui Números, a gente lê essas leis, e se você voltar na história da humanidade, você vai ver que nessa época não existia microscópio, não existia os exames que tem hoje, as ferramentas que tem hoje, não é? E a precariedade era muito grande. Você imagina uma pessoa naquela época que tinha um vaso para botar água, um vaso de barro, o valor que tinha esse barro. E as pessoas aqui não tinham, igual hoje a gente tem de tudo sobrando, não é? E aqui diz, olha, que se esse vaso não estivesse coberto por um pano, só pelo fato de ter morrido alguém naquela casa ali, esse vaso se tornaria imundo, entendeu? Você vê que é difícil para aquele povo naquela época entender isso, entendeu? Assim como hoje, por exemplo, é muito difícil para você aceitar a palavra de Deus, porque você é mal educado desde criancinha. A escola já te ensina tudo errado. A escola está preocupada em ensinar para você raiz quadrada, sendo que ela deveria ensinar você desde pequenininho a ser gente. Falou, olha, você é gente, você não é um orangotango, você não é um cavalo, você não é um cachorro, você é um ser humano. Você tem que amar o teu pai, você tem que amar a tua mãe, você tem que amar os teus irmãos, você tem que respeitar as pessoas mais velhas,
Um dia você vai crescer, você vai gostar de alguém, vai querer casar com essa pessoa é completamente diferente de você, e você vai ter que entender isso, mas não te ensinam nada disso não, irmãos. Te jogam no mundo, te incentivando a você só ter prazer, entendeu? Você só vê as pessoas super alegres, com uma vida maravilhosa, num sábado, bebendo, é só beber, entendeu? Se você não beber, você nem gente não é, entendeu? Você tem que beber, senão você não vai ser feliz, não. É isso que te ensinam, coisas fúteis. E aí, quando você lê a Bíblia numa época como essa, por exemplo, você fala, esse livro aqui não serve para me ler, está louco? Hã? Umas coisas que não tem nada a ver. Mas hoje se sabe, né? Depois de Pasteur, por exemplo, e tantos outros cientistas que descobriram a importância de se lavar as mãos, a importância de você ter higiene, né? As leis de higiene, hoje a gente sabe. Naquela época não se sabia, mas isso mostra a veracidade da Bíblia, né? O quanto que a Bíblia é real. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Essa é a quarentena que a gente vê hoje, né? Para um imundo, pois tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo, ao 3º e 7º dia, espargirá sobre o mundo, e ao 7º dia o purificará, e lavará suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar, do meio da congregação será extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação lavará suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocar será imunda até a tarde. Você vai ver uma referência no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 13. Hoje nós sabemos das contaminações que há pelo sangue, né, das bactérias, dos vírus. Hoje a ciência sabe isso, mas você imagina, naquele tempo, a pessoa lendo isso daqui, ela ia questionar se Deus estava certo, se Deus estava errado, se a Bíblia estava certa ou se estava errada. O que nós temos hoje é uma comprovação de que isso aqui era o correto e muito importante. Amém, irmãos?